Eu sou Manuel Carvalho e este é o B24. Portugal precisa da lucidez de Nuno Portas para atacar a deriva das cidades e a crise da habitação. Para que cada vez mais as populações, os habitantes possam interferir, possam participar no processo do próprio projeto, precisam de conhecer melhor o tipo de raciocínios, as fases, as etapas, as dificuldades com que um projeto nasce, se desenvolve até chegar a uma fase final como esta. Em 1974, o segundo governo provisório acabado de nomear ainda a Revolução de Abril estava quente, tinha como secretário de Estado da Habitação um jovem arquiteto chamado Nuno Portas. Nuno Portas tinha-se destacado na crítica da arquitetura ou nas reflexões sobre o urbanismo que verteu em livros na década anterior. Era a sua vez de transformar as ideias, as palavras, em atos. E assim nasceu o SAAL, Serviço de Apoio Ambulatório Local, um programa de construção de habitação pública. Com o tempo, o SAAL tornou-se um caso de estudo, nacional e internacional, sempre que se fala de arquitetura e participação ou do direito à habitação no contexto dos novos ativismos, como notava neste domingo no Público o crítico Jorge Figueira num texto que vale a pena ler. Portugal vive atualmente aquela que é talvez a mais grave crise habitacional da sua história recente. Um momento oportuno para se olhar para o passado e aprender com o SAAL, ou já agora, com o Plano Especial de Alojamento, que, em 1993, contribuiu para a quase erradicação das barracas em Lisboa e no Porto. Haja atenção, a corrida pela habitação está tanto a resolver um problema como a criar, talvez, muitos outros. Os guindastes que se erguem em zonas urbanizáveis de concelhos como a Vila Nova de Gaia instalaram-se sem que a reflexão acontecesse ou esteja a acontecer. O betão e a densidade exigidos pela lógica dos negócios impuseram sobre o usufruto dos lugares o bem-estar e a cidadania. A Nova Gaia, por exemplo, parece em muitos casos mais uma cidade da era soviética do que uma urbe europeia do século XXI. A necessidade de olhar para o chão, para o lugar, tão defendidos por Nuno Portas, cede à pressão dos metros quadrados. A necessidade de dialogar com as pessoas sucumbiu perante a urgência da crise. A natural pressa dos construtores e a questionável gula das autarquias em acumular de receitas fiscais não se estão a impor às boas regras que Nuno Portas tanto defendeu? Nuno Portas, uma referência do nosso urbanismo, da nossa arquitetura e já agora também do nosso pensamento crítico nas últimas décadas, faleceu este domingo aos 90 anos. O seu legado é por isso tão intenso como necessário. O que podemos e devemos retirar da sua obra e do seu exemplo? Pretexto para uma conversa com Nuno Sampaio, arquiteto e diretor executivo da Casa da Arquitetura, com sede em Matosinhos, que o ano passado atribuiu a qualidade de sócio honorário a Nuno Portas. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Na Torre do Tombo, 12 caixas ficaram esquecidas durante décadas. Nelas, o passado escondido da PIDE em Moçambique. Tortura, desaparecimentos, abusos. Quando o cão mordia, o guarda-ramos dizia: "Deixa o cão tirar bife que ele está com fome." Este podcast revela os testemunhos que a PIDE tentou apagar. Relatos de mães, prisioneiros, médicos. Tenório dizia aos cipaios: "Leva no mato e mata." Os dois cipaios levavam os presos para o mato e davam-lhes porrada, com paus. O que nós vamos fazer é revelar um manancial inacreditável de crimes. Do Jornal Público, PIDE-DGS em Moçambique, a descoberta das provas da violência e do terror. Uma série narrada por Ruben Martins, com investigação de Maria José Oliveira. Disponível em público.pt e nas principais plataformas de áudio. Viva Nuno Sampaio, muito obrigado por vir ao P24. Entre muitos méritos atribuídos a Nuno Portas está a necessidade que ele defendia de um olhar para o chão, enquanto o lugar comum que os habitantes das cidades partilham, ou seja, como algo que os une. Olhando para a evolução recente das nossas cidades, os arquitetos, os construtores, os agentes públicos estão a olhar para o chão. Eu acho que temos dois sentidos, por assim dizer, da mensagem que nos deixa Nuno Portas a olhar para a necessidade
de olharmos o plano-chão, que é a arquitetura que sai das paredes, que sai dos edifícios e que vem para o chão. E o chão está muito mais desenhado do que eram nos anos 80, 90, sem dúvida. O que muitas vezes não existe é o espaço de cidadania que deveria acontecer no plano-chão, neste lugar que nos une, que é comum, que é o debate público. Hoje, com as novas tecnologias, muitas das pessoas ficam enmismadas dentro dos meios digitais, vê-se inclusivamente muito menos espaços de encontros e debates do que acontecia antigamente no espaço público, ou seja, o espaço público já não é o espaço de excelência destes debates, eles transferiram-se alguns para a nuvem, mas é de facto, foi entendido num determinado momento que a cidade era muito mais do que o seu edifício. O Nuno deixou-nos esse legado de olharmos para aquilo que é comum, o espaço, e claro, e a arquitetura pode ser também um espaço comum, coletivo, mas o espaço por excelência é o espaço público, o espaço deve ser naturalmente desenhado, mas essencialmente um espaço onde permite, nesse desenho, que haja o encontro entre as pessoas, o encontro de ideias, o debate intergeracional, o debate entre diversas áreas, a literatura, a arquitetura, o cinema. Pronto, mas de qualquer forma, portanto, o Nuno já deixou aqui uma questão que também, olhando para aquilo que é o legado de Nuno Portas, pergunto-lhe se está a ser cumprido. Ou seja, nós temos esse problema do chão que se está a esquecer, portanto, dos espaços públicos, dos espaços verdes, dos jardins, dos parques infantis, onde as pessoas, portanto, onde a cidade se encontra, onde partilha essa sua condição de cidadania, mas há outra questão que, e o Nuno já tocou nisso, tem a ver com o facto de a arquitetura e o urbanismo e a cidade se estar a discutir menos do que aquilo que se discutiu. Como é que se consegue recuperar a necessidade de nós voltarmos a olhar para as nossas cidades e estarmos a discuti-la como já se discutiu e como, enfim, em alguns momentos se vai discutindo? Estou-me a lembrar do caso concreto das torres, portanto, que estão projetadas para o Porto, não é? Em que as pessoas têm necessidade de participar. Mas como é que esse bom hábito se recupera, principalmente numa altura em que nós temos zonas novas de cidades que estão a ser construídas por causa da crise, da necessidade de habitação? E o que eu acho, naturalmente, é que necessitam ser reforçados todos os debates sobre a cidade, sobre questões da cidadania na própria cidade e sobre a questão da formalização do planeamento das cidades. Esse debate muitas vezes é esquecido. Temos carências na nossa cidade que necessitam de ser repensadas para podermos encontrar soluções que deem respostas à altura das exigências que hoje os tempos têm. Quem é que tem esse papel? Qual é o papel dos arquitetos, dos urbanistas, das universidades, das faculdades de arquitetura? A ideia que se tem é que toda essa gente está um bocadinho ausente de um debate que eles podem liderar como ninguém. Sim, os arquitetos são, por excelência, os promotores desse debate público, a comunicação social também. Eu acho que há aqui um triângulo virtuoso, que aliás nós trazemos muito na Casa da Arquitetura, que é um triângulo que tem quem faz cidade, por assim dizer, os desenhadores da cidade, os arquitetos, os engenheiros, os economistas, os sociólogos, num dos vértices. No outro vértice temos o poder público, que muitas vezes é o promotor também dessa transformação da cidade, porque é quem gera a cidade, quer seja o Estado Central ou as autarquias. E no outro vértice, nós mesmos, que somos os consumidores da boa da má arquitetura, da boa da má cidade. E, portanto, de alguma maneira deveria haver um enriquecimento na construção desta exigência que a arquitetura e o urbanismo e a cidade, quando são de qualidade, melhoram também a vida das populações. E há, naturalmente, uma maior exigência das pessoas para com o poder público e para com os arquitetos e com os outros técnicos, e também do poder público com a sociedade em geral. O que acontece muitas vezes, e que se tem verificado nos últimos anos, é que não tem havido um debate. Não tem havido, não tem havido um debate tal qual deveria haver. Ou seja, se voltar a questionar os modelos de desenvolvimento que temos, não é? Hoje nós sabemos que as cidades trazem
depois do que foi a transformação desse plano-chão que aconteceu, por exemplo, no Porto 2001, em que associada à programação cultural havia a recuperação do espaço público. No caso do Porto, a Metro do Porto tornou-se um fazedor, um desenhador de chão, e muito bem, que era uma infraestrutura de transporte, mas muitas vezes associado a isso, depois desses bons exemplos de construção de projetos-chão, não acompanhou, muitas vezes, a cidade dos debates de como deveríamos refazer ou reprojetar a moradia do futuro, a habitação, como é que se existe ou não a necessidade da verticalização, da densificação no centro da cidade, quais eram os modelos que nós deveríamos adotar, por exemplo, às residências de estudantes, para a habitação dos jovens estudantes nas cidades, que sabemos que por falta de habitação muitos dos jovens estão a abandonar as universidades. Portanto, hoje já não é o peso nem a dificuldade de entrarem no ensino superior, é a dificuldade de não conseguirem residir na proximidade que permita as pessoas poderem aceder a esses estudos. E, portanto, há aqui um conjunto de questões que têm de ser pensadas por técnicos, por políticos e também pela população em geral, que é que cidade queremos. E esse debate tem fugido do espaço público. Mas nós sabemos de alguma forma a cidade que queremos, ou seja, nós queremos uma cidade com muito mais espaços verdes, nós queremos uma cidade com sombra, uma cidade com solos que sejam capazes, portanto, de ser permeáveis, portanto, as alterações permeáveis, capazes de drenar, portanto, chuvas e fenómenos climáticos extremos. Isso de alguma forma já está tudo mais ou menos sabido. Agora, nós, enfim, isto é uma opinião eventualmente subjetiva, olhando para aquilo que está a acontecer em muitas das nossas cidades, com a pressão que há para se construir muito rapidamente para responder a esta crise terrível da habitação, a ideia com que se fica é que todos esses valores, todas essas ideias de cidade europeia moderna não estão a acontecer, pelo contrário, velhos modelos do passado estão a voltar a impor-se, como seja, portanto, a betonização, o excesso de identificação. Isto é uma percepção errada, ou o Nuno, que está no centro de todos estes debates sobre a arquitetura de Portugal, também tem sentido que há essa preocupação junto dos arquitetos e dos urbanistas? Junto dos arquitetos urbanistas existe essa preocupação. O que não, a cidade não tem tido é transformação com a velocidade para se adaptar à transformação que a sociedade operou. Nós temos uma realidade hoje que é diferente, principalmente a partir do Covid. Hoje as pessoas trabalham, por exemplo, mais em casa do que antes do Covid. Portanto, os espaços de casa têm que comportar áreas de trabalho. Os movimentos pendulares já não são assim tão exagerados como eram, ou pelo menos pensa-se que não cresceram como eram para crescer, ou na tendência que estavam a crescer. Portanto, há também dentro das habitações a necessidade das pessoas terem espaços exteriores coletivos, que é muitas vezes nas coberturas que se querem jardinadas, e quer varandas que muitas vezes hoje já não contam para o índice de construção e, portanto, permitem que haja dentro do espaço privado a necessidade de acomodar essas transformações. Nunca não tem acontecido no espaço público. Não tem acontecido na necessidade da criação das mais ciclovias, na criação de arborização e pedonalização de alguns espaços, principalmente do centro. Temos hoje áreas que podem comportar, mesmo fora dos centros do que são as grandes cidades, o Porto e Lisboa, que têm, por exemplo, acesso a grandes meios de transportes, como é o metro, que permite, por exemplo, aqui no Grande Porto, que em Matosinhos, em Gaia, possa haver construção mais económica, e que facilmente as pessoas, através de um acesso à rede do metro, conseguem rapidamente chegar ao centro do Porto, que é ainda hoje o sítio onde existe mais trabalho. Estou aqui a falar da área do Porto, mas isso acontece nas cidades por seu todo, ou seja, nós já temos uma capacidade da cidade comportar determinadas vivências, até para a infraestruturação que fomos fazendo, que recuperamos um atraso infraestrutural que tínhamos nos anos 80. O que acontece é que, por vários motivos sociais até, houve uma alteração destas dinâmicas da habitação, por exemplo, e que nos sentimos que falta nova habitação. E sentimos porquê? Porque mais população veio residir, porque o perfil da monoparental, muitas vezes, das famílias, se foi agudizando, e não conseguimos construir porque houve falta de política pública
sobre a habitação nos últimos 20 anos. E havendo esta falta de iniciativa, houve uma falta de resposta mesmo dos privados. E, portanto, se os privados não tinham mercado para construir, eles não iam construir se não tinham necessidade de acomodar, porque as pessoas não tinham acesso ao crédito, por exemplo, não é? Portanto, todos estes mecanismos de construção da cidade são muitas vezes mais lentos, porque é preciso haver medidas públicas, é preciso haver projeto, é preciso haver construção. E às vezes isto são 5, 6, 7, 10 anos. E depois surgem as urgências, quando não há um trabalho, digamos, consistente, permanente, persistente, nessas políticas públicas. Hoje mandamos emigrar as pessoas, hoje a construção fica deserta de trabalhadores porque emigraram há 15, 20 anos atrás e agora é necessário construir. E temos mecanismos legais, como por exemplo a contratação pública, que é morosa, que dificulta o investimento, por exemplo, por parte das entidades públicas. Naturalmente, há um processo que é muito mais lento ainda, não é? E depois, quando temos que fazer respostas às urgências, abrimos regimes de exceções porque o sistema não funciona. E eu acho que é isto que a nós, do ponto de vista do desenho da cidade, tem havido falta, que é iniciativa pública. Porque os privados depois vão atrás. Uma questão que se coloca também é de saber se, por acaso, os planos que estão, os planos de ordenamento, os planos gerais de urbanização, os planos diretores municipais, também se discute se, por acaso, não estão já muito desfasados do tempo. Alguns deles estão em revisão há anos e anos e anos e anos. São planos feitos, portanto, há 20 anos, em alguns casos. Que ideia é que tem o Nuno sobre a sua pertinência, digamos assim? Eles estão atuais, eles são capazes de responder às necessidades das cidades atuais e da crise climática, por exemplo? Muitos deles não. Muitos deles não. Muitos deles não, exatamente porquê? Porque essa transformação, através da aprovação dos mecanismos que permitem, de alguma maneira, conseguirmos mudar a legislação ou enquadramento, que é um PDM, que permite dizer o que é construído, o que é que não é construído, aonde e como e de que forma, torna-se demasiado lento para as necessidades que hoje a sociedade tem. E principalmente porque tudo isto se agudizou quando existem crises, quer de habitação, crise climática, etc., precisa de respostas mais urgentes. E as respostas mais urgentes levam a que hajam necessariamente medidas que sejam mais eficazes, mas também há necessariamente, ou tem que haver necessariamente uma aceitação das pessoas que, se querem menos carros, têm que permitir que a sua rua, por exemplo, tenha menos estacionamento e seja mais pedonalizado. Portanto, existe aqui uma ambiguidade. As pessoas, por um lado, querem essa transformação, por um lado, querem espaço pedonal, mas depois nas ruas, mas quando toca a ser a minha rua, alto dá que eu preciso de um espaço para estacionar. E, portanto, todos estes processos são lentos e, às vezes, urge darmos respostas mais rápidas do que estas capacidades de resposta que hoje o território tem. O território e os seus operadores. Numa palavra final, portanto, os tempos e os desafios com os quais as nossas cidades e a nossa sociedade se confronta convocam, talvez mais do que nunca, o pensamento e as lições de Nuno Portas. Isso aí estamos de acordo, não é verdade? Sem dúvidas. Aliás, o Nuno deixou-nos várias lições. Esta questão do projeto urbano como um processo coletivo, a cidade sustentável, mas habitacional, a intervenção social e política do arquiteto, que também tem faltado, e não podemos dizer que o Nuno foi muito precursor, e ele próprio, os arquitetos tomarem a participação cívica e até política para poderem ajudar a transformar positivamente a realidade, e isto foi um legado grande que o Nuno Portas nos deixou, o nosso saudoso Nuno Portas. Eu estou do outro lado do mundo, muito próximo de uma realidade que o Nuno conhecia muito bem, que era o Rio de Janeiro, em que fez 2 planos com o Oriol Boigas da recuperação da zona central e da frente das barcas, e portanto estas lições que o Nuno ia não só da teoria, mas também na prática nos ia deixando, são mais do que tudo hoje urgentes implementar. Muito bem, Nuno Sampaio, muito obrigado por ter participado no P24 a partir das suas férias no Brasil. Até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço e um tributo muito grande agora que se foi à memória do nosso querido Nuno Portas. We have a deal. We have a trade deal
between the two largest economies in the world. A Presidente da Comissão Europeia está de acordo com Donald Trump pelo menos numa coisa. O acordo sobre as tarifas aplicado ao comércio entre as duas principais economias mundiais foi um grande acordo. Mas terá sido um bom acordo? Até ver, só o Reino Unido conseguiu impostos alfandegários abaixo dos que Ursula von der Leyen e os negociadores europeus conseguiram. Uma taxa de 15%, igual à do Japão, 5 pontos percentuais abaixo dos britânicos. Mas para lá dos números, o fluxo comercial entre os parceiros transatlânticos paga agora muito mais impostos do que pagava. E para chegar a esta taxa, a Europa promete investir milhares de milhões de euros nos Estados Unidos e de fazer compras de energia e de armas americanas em números estratosféricos. Sim, foi um big deal, para usar a expressão de Donald Trump, que serviu apenas para evitar males maiores. Não foi ainda desta que de Donald Trump vieram boas notícias para a Europa, ou para o mundo. O P24 regressa amanhã. Tenha um excelente dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.